O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja, quando Thomas voltou à cidade que ele jurou nunca mais pisar. O peso de 20 anos de abandono e silêncio o acompanhava a cada passo. Mas agora ele estava determinado, ia pedir perdão à filha que ele deixou para trás. Mas o que ele não sabia era que, ao chegar, ele já estava tarde demais. Se você já se arrependeu de algo que não pode mais corrigir, inscreva-se agora, deixe seu like e venha entender até onde o peso da culpa pode nos levar. Numa tarde em que o sol parecia se recolher atrás de nuvens espessas e escuras, um homem caminhava pela estrada de paralelepípedos que o conduzia a um lugar que ele já chamara de lar. Seu rosto, marcado por rugas que contavam histórias de cansaço, culpa e uma tristeza profunda, trazia um olhar vazio, quase desesperançado. No bolso interno do casaco surrado, um amontoado de fotos antigas, amassadas pelo tempo, lembrava-o do peso do passado que carregava. A cada passo, o som de seus sapatos ecoava entre as paredes das casas, como se cada batida fosse um lembrete cruel de tudo o que ele deixará para trás. Ele estava de volta, mas não fazia ideia de que estava prestes a encarar o maior golpe de sua vida. Thomas era o nome dele. Há 20 anos, partira daquela pequena cidade, deixando para trás Maria, a mulher que ele dizia amar, e Laura, a filha recém-nascida que jamais conhecera de fato. Thomas não tinha cumprido suas promessas, não voltara quando dissera que voltaria, não dera notícia alguma. O silêncio foi tudo o que restou. Por um tempo, nas primeiras semanas, Maria ainda tentara manter contato, mandando cartas, perguntando por que ele não aparecia, mas nada chegava às mãos dela em resposta, e mesmo que chegasse, provavelmente teria sido tarde demais. Thomas sumira sem justificativas, levado pelo impulso de conquistar o mundo, de fazer dinheiro e voltar triunfante. Isso, pelo menos, era o que ele dizia a si mesmo para justificar a ausência covarde. Porém, tudo o que Thomas encontrara lá fora foram anos de trabalho duro, empregos instáveis, noites solitárias, vícios que se aninharam em sua vida. Ele rodou por várias cidades, enfrentou a amargura do fracasso e, num lampejo de sorte que nunca chegava a se concretizar, seguia acreditando que logo daria certo. Assim, o logo se arrastou por 2 décadas. Quando finalmente acordou de sua própria ilusão, percebeu que não tinha mais forças para continuar fugindo. E no íntimo, algo gritava que era a hora de voltar, nem que fosse apenas para olhar nos olhos de Maria e de Laura e pedir perdão. O caminho parecia maior do que antes. A cada metro percorrido, Thomas sentia o suor gelado na testa, o arrepio nos braços, as mãos trêmulas. Vinha remoendo um pedido de desculpas, embora no fundo temesse que desculpar-se fosse apenas um gesto vazio, pois nenhum perdão apaga um abandono tão longo. Ele não tinha certeza do que encontraria. Será que Maria o receberia de braços cruzados, com olhar de reprovação? Será que Laura, hoje uma adulta, gostaria de vê-lo ou simplesmente viraria o rosto? A angústia o consumia, mas ainda havia um fiapo de esperança. A possibilidade de cura, de redenção, de abraçar a filha que jamais pôde chamar de minha menina. Ao chegar diante da velha casa de madeira, quase não reconheceu o lugar. A pintura amarela descascara, dando lugar a um tom pálido e desbotado. O jardim, onde ele e Maria costumavam planejar plantar flores, agora era apenas um chão batido, cheio de ervas daninhas. A porta principal, antes de um verde vibrante, estava gasta, com rachaduras que denunciavam a passagem implacável do tempo. Ele ergueu a mão para bater, mas algo o deteve. Um tremor percorreu seu braço, e foi como se o passado o impedisse de seguir. Lembrou-se de um dia distante em que jurara a Maria: "Eu volto assim que ganhar dinheiro suficiente, prometo. Vamos ter a vida que merecemos."
As lágrimas vieram como espinhos em seus olhos. Tomou fôlego, repassou na mente o discurso ensaiado e, por fim, tocou a porta 2 vezes, baixo, como quem não quer despertar o demônio do arrependimento que repousa atrás dela. A porta abriu alguns centímetros, revelando apenas uma faixa de luz trêmula que escapava do lado de dentro. Então, a fresta se alargou e Maria surgiu. Ela estava tão diferente e ainda assim tão igual. Os cabelos, antes castanhos, agora tinham fios brancos que emolduravam um rosto cansado. As olheiras profundas testemunhavam batalhas invisíveis. Por um segundo, ela o fitou sem reconhecer quem era. Então, os olhos dela se arregalaram, a respiração pareceu falhar, e Maria levou a mão aos lábios em choque. "Thomas", disse ela quase sem voz. Thomas tentou forçar um sorriso. Nenhuma palavra saía de seus lábios. Ele sentiu como se o ar lhe faltasse. Decidiu que era hora de dizer algo, qualquer coisa. "Oi, Maria. Eu voltei." Ela não respondeu imediatamente. Talvez estivesse esperando por essas palavras há tanto tempo que agora elas soassem ridículas, tardias. Ou talvez estivesse simplesmente sem reação, como se visse um fantasma. Foram segundos que pareceram minutos, até que Maria deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse. Thomas hesitou, pois sentia que atravessar aquele limiar seria entrar num território de dores que ele mesmo ajudara a construir. Ainda assim, deu o passo à frente. O interior da casa mantinha a disposição dos móveis quase igual. Havia um sofá florido, agora desbotado, e uma mesinha de centro onde se viam algumas fotografias em porta-retratos. Thomas imediatamente procurou alguma imagem de Laura. Viu uma foto em que uma menina de cabelos castanhos sorria, agarrada a um cãozinho, e presumiu que fosse a filha. Maria permaneceu em pé, os braços cruzados, observando-o em silêncio. Parecia tentar entender se aquele homem era realmente o mesmo que partira ou apenas um reflexo amargo do que existira no passado. "Você demorou", disse ela enfim, com a voz embargada, cheia de ressentimento e melancolia. Thomas engoliu em seco, pois não havia nada que pudesse dizer para diminuir essa verdade. Ele olhava para Maria e lembrava-se de um tempo em que ela tinha o riso mais leve, a alegria mais pura. Agora via nela uma mulher que lutara sozinha, que enfrentara a maternidade sem apoio e que possivelmente acabara de enfrentar uma tragédia ainda maior. Ele não podia imaginar qual tragédia seria pior do que ter sido abandonada com um bebê nos braços. "Eu sei que não há nada que justifique", começou ele em voz baixa. "Mas eu voltei para ver vocês duas, saber como estão. E principalmente para pedir perdão." Maria fechou os olhos e abaixou a cabeça, quase em um gesto de cansaço diante de uma batalha interna. Quando voltou a erguê-la, lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. "Onde você estava todos esses anos?" Ela soava como se tivesse ensaiado essa pergunta muitas vezes, mas agora, sem saber se queria mesmo ouvir a resposta. Thomas respirou fundo, sentou-se no sofá sem ser convidado, pois sentia que suas pernas fraquejavam. Ele contou sobre os anos vagando de cidade em cidade, sobre as promessas de um emprego melhor que nunca se concretizavam, sobre as noites solitárias em que tentou escrever cartas e desistiu por vergonha. Falou do medo de voltar de mãos vazias, de ver o desapontamento nos olhos de Maria e principalmente de Laura. Enquanto falava, percebia que cada palavra parecia insuficiente, pois nada bastaria para apagar o buraco de 2 décadas. Quando terminou, um silêncio dolorido se fez. Thomas viu pela primeira vez o rosto de Maria se iluminar com algo que poderia ser piedade ou indignação. Ela passou as mãos trêmulas pelos cabelos e, por fim, abriu os lábios para dizer aquilo que o assolaria como um golpe que ele jamais esperaria. "Eu sinto muito que você tenha demorado tanto",
A voz dela saiu trêmula. Mas agora é tarde demais. Laura! Ela parou como se faltasse coragem. A Laura morreu há poucos dias. Naquele instante, a sala pareceu girar. Thomas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu coração, que nutria a pequena chama de esperança de ao menos ter uma conversa, congelou-se de terror e desolação. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Um desespero sem igual tomou conta dele, e as palavras se embaralharam em sua garganta. Não, isso não é possível. O sussurro saiu quase sem som, a negação tomando forma em seu rosto transtornado. Como assim? Maria o observou com um olhar duro, mas também sofrido. Aquela informação certamente a esmagava de dentro para fora. A Laura tinha problemas de saúde desde pequena. O coração dela sempre foi frágil, explicou. Ela passou por algumas cirurgias quando adolescente e, mesmo assim, precisou de acompanhamento médico a vida toda. Eu fiz o melhor que pude, mas nos últimos meses ela se sentia muito cansada e os médicos disseram que a situação era grave. Ela resistiu até quando pôde, mas... A voz de Maria embargou. A lembrança do último suspiro da filha, enchendo seus olhos de lágrimas. Ela engoliu em seco, tentando ser firme. Nos últimos dias de vida, ela repetia que queria te conhecer. Dizia que só precisava ouvir de você um "eu te amo". Sabe? Coisas que um pai diz a um filho. Ela acreditava que ouvir isso do próprio pai, mesmo depois de tudo, a faria se sentir em paz. Thomas, sentindo-se afogar em culpa e pesar, escondeu o rosto nas mãos. As lágrimas quentes escorriam por seus dedos. Ele compreendia, naquele segundo, o abismo de suas falhas. 20 anos sem uma palavra, sem um abraço, sem um carinho. E agora, a chance de se redimir, ou ao menos oferecer conforto à filha, estava perdida. Ele não chegara a tempo. Maria o deixou chorar e por um momento voltou-se para a janela. Do lado de fora, o vento agitava as folhas das árvores e uma luz difusa penetrava a casa, como se o próprio mundo estivesse pranteando. Thomas então notou algo que não vira antes. Um pequeno quadro sobre a lareira, com um retrato de Laura já adulta. Ela tinha o semblante sereno, um sorriso tímido, olhos que lembravam os dele. Sentiu o coração apertar ainda mais, pois agora só podia conhecê-la por fotos, por memórias que não viveu ao lado dela. Naquela mesma tarde, Maria consentiu em levá-lo até o quarto que fora de Laura, um ambiente que ainda guardava as marcas de quem habitara ali. Livros empilhados, alguns vestidos pendurados atrás da porta, uma escrivaninha onde havia uma caneca com canetas coloridas, uma pilha de cadernos e, bem ao centro, um porta-retrato com uma fotografia de mãe e filha, sorrindo em algum piquenique. Thomas aproximou-se, tocou com cuidado a borda do porta-retrato, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-lo se partir em 1000 pedaços. Em meio a toda a dor, ele sentiu a necessidade de saber tudo sobre a vida de Laura. Então, pediu a Maria que lhe contasse nos mínimos detalhes como a filha fora. Quais eram seus sonhos, seus medos, suas alegrias, seus amigos, o que ela gostava de ler, o que a emocionava, quais músicas a faziam sorrir. No início, Maria resistiu. Achava egoísta que Thomas quisesse descobrir aquilo agora, quando não houve dedicação no passado. Mas, ao ver o desespero sincero nos olhos dele, ela cedeu. Passaram longas horas naquela casa, quase sem perceber a noite cair. A cada relato, Thomas sofria tanto pela história que não viveu, quanto pelo amor que a filha nutrira por ele, mesmo sem conhecê-lo. Laura, soube ele, formou-se professora de literatura. A paixão pelos livros a acompanhou desde a adolescência. Dedicou boa parte da vida a ensinar crianças carentes, nutrindo nelas o mesmo amor pelas palavras que a acompanhava. Era amada pelos alunos, pelos colegas, pela vizinhança.
Também adorava pintar quadros, e a casa estava repleta de telas assinadas com um L delicado no canto. Apesar das batalhas com a saúde frágil, Laura fizera questão de viver intensamente. Maria contou que, mesmo nos dias mais difíceis, a filha mostrava um sorriso corajoso e dizia que tudo ficaria bem. Ouvir tudo isso transformava o arrependimento de Thomas em um poço cada vez mais profundo. Ele se perguntava como teria sido a vida dela se ele estivesse presente, dando suporte, dividindo as contas do hospital, oferecendo o aconchego de um pai. Talvez ela tivesse vivido mais e melhor, ou quem sabe o desfecho seria o mesmo, mas ao menos ela saberia que não estava sozinha. Agora, restava apenas a dor do e se. Maria, já exausta, por fim se levantou e levou Thomas até a saída, pois não se sentia preparada para acomodá-lo naquela casa, repleta de lembranças. Indicou-lhe uma pensão simples no fim da rua, onde anos atrás havia uma mercearia. Thomas concordou, agradecendo em silêncio. Antes de partir, fez apenas um pedido. Posso ir ao túmulo dela? Maria hesitou, mas afirmou que ele poderia ir quando quisesse. Explicou como chegar ao cemitério local e pediu que fosse de manhã bem cedo, pois ela mesma iria lá levar flores. Thomas saiu dali mergulhado em uma sensação de letargia, como se o mundo estivesse enterrado em suas costas. Na pensão, um lugar singelo com paredes de tijolos sem acabamento, um corredor estreito com lâmpadas fracas, ele pegou um quarto no fim do corredor. O cheiro de mofo, a colcha desfiada e os móveis antigos não o incomodavam. Thomas atirou a mala no chão e, sem acender a luz, deitou-se na cama, encarando o teto escuro. Fechou os olhos, mas o sono não veio. Tudo que sentia era arrependimento. Tardiamente compreendia que o tempo não faz concessões. Agora, não havia qualquer chance de recuperar as conversas que nunca teve, os aniversários que não comemorou, os conselhos que deveria ter dado. Nos primeiros raios de sol do dia seguinte, Thomas já estava a caminho do cemitério. A brisa matinal carregava um leve perfume de flores silvestres e as árvores se agitavam com o vento suave. Era um pequeno cemitério cercado por muros baixos, onde lápides antigas conviviam com outras mais recentes. O zelador, um senhor de chapéu, indicou a direção em que Laura fora enterrada. Ao chegar lá, deparou-se com um túmulo recém-colocado, ainda com flores frescas e uma fotografia de Laura presa à pedra. Ela sorria naquela imagem. Era um sorriso doce, porém carregado de algo que Thomas não conseguia decifrar, se era melancolia ou esperança. Ele sentiu as pernas bambearem e, ajoelhando-se diante da sepultura, caiu em um pranto desesperado. Ninguém estava por perto para assistir àquela cena, exceto os pássaros que cantavam pelas árvores. Thomas tentou falar, como se Laura pudesse ouvi-lo de algum lugar além do que os olhos veem. Filha, me perdoe. Eu cheguei tarde demais, mas eu te amo. Repetia essas frases quase como um mantra, uma tentativa tardia de reparar ao menos a última vontade de Laura. Ficou ali por horas, revezando entre o silêncio e sussurros de confissões dolorosas que jamais foram ditas. Quando se levantou no meio da manhã, avistou Maria à distância com um ramo de lírios brancos. Ela ficou parada, observando-o. Então, aproximou-se, colocou as flores no túmulo e encarou Thomas, que limpava as lágrimas do rosto. Ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Maria, com uma voz terna, mas firme, disse: Ela não guardava ódio de você. Queria apenas entender porque nunca teve o pai por perto. E apesar de tudo, ela falava de você com carinho. Acho que para ela era mais fácil inventar na cabeça que você fora um herói viajante do que admitir que fora abandonada. Thomas baixou a cabeça, sentindo-se menor que a menor das criaturas. Maria segurou-lhe o braço,
convidando-o a dar uma volta pelo cemitério, como se precisasse sair daquele lugar para conseguir respirar. Caminharam lado a lado entre as lápides, e ele sentia que cada passo era como atravessar um labirinto de culpas. Ela, então, começou a contar mais sobre os últimos dias de Laura no hospital, dos aparelhos que a mantinham viva, da fé inabalável que a filha tinha de que o pai chegaria a tempo. Maria confessou que havia mandado uma carta pouco antes para um endereço antigo que Thomas deixara, sem saber se ele ainda estaria lá, avisando do estado grave de Laura. Mas não obteve resposta. Talvez Thomas nunca tivesse recebido aquela carta, ou talvez, se recebera, já não tivesse tido forças para enfrentar a própria vergonha. 2 dias se passaram. Thomas permaneceu na pensão, saindo quase sempre para visitar o túmulo de Laura, ou para sentar-se numa pracinha, onde havia um coreto antigo, tentando processar tudo o que acontecera. À noite, a insônia o dominava, e ele se revirava na cama, perturbado pelas lembranças e pelo remorso. Até que, certa tarde, ele estava sentado num banco da praça, olhando as crianças brincarem, quando sentiu alguém se aproximar. Era uma jovem, talvez uns 20 e poucos anos, cabelos presos em um coque desalinhado, uma expressão de curiosidade e apreensão no rosto. Ela usava um vestido simples, tinha a pele clara e segurava uma pequena bolsa de tricô contra o peito. "Você é o Thomas, certo?" perguntou a jovem. Ele olhou para ela sem reconhecê-la. Assentiu com a cabeça, intrigado. "Sou, sim. Quem é você?" perguntou com a voz fraca. A moça pareceu estremecer, como se estivesse diante de um evento decisivo. Num tom baixo, disse: "Eu sou Ana, a filha da Laura." O tempo pareceu congelar. Thomas arregalou os olhos, o coração disparou e ele achou que tivesse ouvido errado. Filha de Laura? Isso significava que Laura fora mãe. Ele tinha uma neta. A informação o sacudiu de uma maneira que, por um momento, ele se levantou sem nem saber o que dizer ou fazer. Como assim?" balbuciou com a voz trêmula. Ana franziu os lábios, contendo a emoção. Explicou que Laura, ainda muito jovem, apaixonou-se por um rapaz da faculdade, com quem se envolveu seriamente, mas ele acabou falecendo em um acidente de carro quando Ana era apenas um bebê. Assim, a criança crescera sem pai, mas com muito amor de Laura e de Maria. Com o passar dos anos, Laura lutou para criar a filha e sustentar a casa, além de cuidar de si mesma. "Sua mãe nunca me disse nada", sussurrou Thomas, a mente confusa. "Ela não queria te sobrecarregar, suponho. Ou talvez não soubesse se você se importaria. Mamãe falava pouco sobre você, mas eu sabia da dor que ela carregava. Ela sempre me dizia que você não teve a chance de ficar e que um dia voltaria." A jovem segurava um colar pendurado no pescoço, uma espécie de medalhão que parecia antigo. "Ela me pediu que, se algum dia você aparecesse, eu te desse isto." Ana abriu o medalhão, que trazia dentro uma foto amarelada pelo tempo. Lá estava Laura bebê nos braços de Maria e Thomas ao lado, numa das poucas vezes em que aparecera ainda antes de partir. Ele nem sabia que aquela foto existia, pois imaginava que Maria a tivesse queimado de tanta raiva que sentia dele. Tomado pela emoção, Thomas fitou a neta. Ana lembrava em parte Laura, mas tinha também algo do olhar dele. Era uma sensação estranha e ao mesmo tempo agridoce ver que, apesar de tudo, uma nova geração nascera e crescera à sua revelia. Sem conseguir conter as lágrimas, abraçou a garota. Num primeiro momento, ela ficou meio rígida, pois não tinha intimidade alguma com aquele homem, que era, biologicamente, seu avô. Contudo, percebeu a sinceridade do gesto e relaxou nos braços dele. Ficaram assim por alguns segundos, partilhando uma dor que não sabiam como descrever. Conforme a tarde avançava,
Ana sugeriu que caminhassem pela praça e conversassem. Era hora de Thomas saber mais sobre a vida de Laura de um ponto de vista diferente, o de alguém que a amou e foi amada diretamente por ela. Sentaram-se num banco mais afastado, perto de um chafariz que jorrava água cristalina, e Ana começou a contar sobre sua infância, as lembranças ao lado de Laura. As vezes que as duas dançavam ao som de músicas antigas na cozinha, os passeios de bicicleta no parque, os dias em que Laura ficava mais fraca por conta de seu coração, mas tentava disfarçar para não preocupar a filha. Ela falava de você com certa saudade, mesmo que não tivesse muitas histórias para me contar. Era mais uma esperança de que você apareceria e, quando aparecesse, se orgulharia de tudo que ela conquistou. Ana brincava com as próprias mãos enquanto contava, a voz carregada de uma emoção contida. Acho que, de certa forma, ela nunca deixou de acreditar que um dia você cruzaria aquela porta mudado, pronto para amá-la incondicionalmente. Thomas ouviu cada palavra com o coração apertado. Escutar que Laura mantivera uma chama de esperança mesmo com o tempo passando era como receber punhaladas de arrependimento. Ele sentia que qualquer pedido de desculpas soaria vazio perante o fato consumado. Mesmo assim, repetia baixinho que sentia muito, que daria tudo para voltar atrás, que faria diferente se tivesse uma segunda chance. Não há como mudar o passado, disse Ana, erguendo os olhos para encará-lo. Mas talvez possamos construir algo a partir de agora. Ele olhou para a neta com surpresa, pois ela não era obrigada a aceitá-lo em sua vida, mas as palavras dela eram sinceras. Nessa hora, Thomas compreendeu que aquela jovem herdara de Laura a capacidade de perdoar, de olhar para alguém e enxergar mais que o erro, e sim o potencial de redenção. Uma esperança tão frágil e tão poderosa ao mesmo tempo. No dia seguinte, Ana o convidou para visitar a casa onde ela morava com Maria. Sim, era a mesma casa onde Laura vivia. Quando Maria abriu a porta, percebeu a presença da neta e de Thomas lado a lado e conteve uma lágrima que teimava em escapar. Talvez fosse um misto de alívio por ver que eles se encontravam, de medo de que se machucassem de novo, ou ainda de saudade de Laura. Dessa vez, Maria permitiu que Thomas ficasse para o jantar. Era uma refeição simples, arroz, feijão, legumes e um frango assado que ela preparara. Na cozinha, o aroma de comida caseira enchia o ambiente, lembrando Thomas de como era quando ele e Maria cozinhavam juntos, antes do nascimento de Laura. Pouco a pouco as lembranças voltavam, e ele se dava conta de tudo que perdera. Durante a refeição, ficou um clima constrangido no início, mas Ana tomou a iniciativa de puxar assunto, perguntando a Thomas sobre seu trabalho, sua vida fora dali. Ele, com honestidade, falou dos empregos ocasionais que tivera, da pensão onde estava hospedado, das várias tentativas de encontrar sucesso e como nunca realmente conseguiu se estabelecer. A franqueza dele, mesmo que dolorosa, parecia quebrar aos poucos a barreira erguida por tantos anos de ausência. Quando terminaram de comer, Maria recolheu a louça e Ana a ajudou. Thomas, sem jeito, ofereceu-se para lavar os pratos, mas Maria apenas assentiu em silêncio, deixando que ele contribuísse. Para Thomas, lavar aquela louça era quase um ato de humildade, pois se sentia na obrigação de fazer ao menos algo útil ali. Enquanto esfregava os talheres, ele olhava para a janela da cozinha que dava para o quintal, onde havia ainda resquícios de um balanço antigo que ele e Maria haviam pendurado na árvore quando achavam que Laura brincaria ali. O tempo, no entanto, fez aquele balanço se deteriorar, pendendo triste e abandonado, como tantas partes dessa história. Depois do jantar, foram para a sala. Ana pegou um álbum de fotografias e começou a folheá-lo com Thomas.
Maria ficou parada num canto, observando de longe, como se ainda tivesse medo de se aproximar muito e se ferir mais. Naquelas páginas, Thomas via fotos de Laura na formatura, Laura segurando um quadro que pintara, Laura levando Ana ao parque, Laura sorrindo no quintal com as roupas manchadas de tinta, Laura no hospital com um sorriso cansado, mas determinado. Eram tantas imagens de uma vida que ele nunca testemunhou. A cada nova foto, ele fazia perguntas, e Ana respondia com paciência, contando os bastidores daquele momento. Ela era uma sonhadora, vovô. Ela usou vovô pela primeira vez, e Thomas sentiu o coração falhar uma batida ao ouvir essa palavra. Mesmo quando estava doente, ela sempre falava dos planos para o futuro. Dizia que queria, um dia, viajar para conhecer o mar do Caribe, ou então assistir a um concerto de música clássica num grande teatro. Queria aprender a tocar violino e, acima de tudo, tinha o sonho de reencontrar você. Thomas respirou fundo, tomando coragem para perguntar algo que o consumia. Ela chegou a me odiar alguma vez? Ana trocou um olhar triste com a avó, que se aproximou e respondeu. A Laura sempre teve mágoa, mas não ódio. Ela dizia que se guardasse rancor, seria como se amarrasse correntes nos próprios pés. Então, ela decidiu seguir em frente e encontrar alegria na vida que tinha. Mas sim, havia um buraco, um vazio que você deixou. Aquelas palavras trouxeram uma mescla de alívio e de dor. Alívio por saber que Laura não o odiara, mas dor por entender o quanto ela sofrera com a ausência dele. Thomas ficou em silêncio, acariciando a capa do álbum, imaginando quantos momentos a filha vivera sem que ele pudesse aplaudir, apoiar, aconselhar. Nas semanas seguintes, Thomas passou a frequentar a casa com mais regularidade, tentando se aproximar de Ana e também ajudar Maria no que fosse necessário. Ele não tinha muito dinheiro, mas oferecia-se para consertar coisas pela casa, comprar mantimentos com o pouco que conseguira juntar, limpar o quintal. Era uma forma de expiação silenciosa, um jeito de demonstrar que não queria mais fugir de suas responsabilidades. Alguns vizinhos, porém, não recebiam bem a presença dele. Muitos se lembravam do tempo em que Thomas sumira, deixando Maria e Laura desamparadas. Comentários sussurrados surgiam pelas esquinas, olhares tortos se voltavam a ele. Por que voltou agora? Covarde, abandonou a filha e só aparece depois que ela morre. Eram frases que Thomas ouvia ao passar. Ele entendia que aquilo era consequência dos próprios atos. Mas ainda assim, as palavras pesavam em seu coração. Em certa tarde, enquanto Thomas saía da mercearia com uma sacola de produtos básicos, um homem alto, corpulento, aproximou-se dele e o chamou. Ei, você é o Thomas, não é? Thomas parou, fitando o sujeito que devia ter uns 50 e poucos anos. Ele tinha a expressão de quem estava prestes a dizer algo duro. Eu sou, sim. Quem é você? O homem deu um passo à frente. Tinha no rosto uma combinação de raiva e desprezo. Sou Jorge, padrinho da Laura. Estive com ela nos últimos momentos. Ela merecia coisa melhor do que um pai ausente. Thomas sentiu o estômago gelar. Poderia imaginar que Jorge tinha grande afeição por Laura e vê-lo agora era encarar o desprezo em dose máxima. Eu sei, disse Thomas, a voz falhando. Ela merecia mais do que pude dar. Jorge respirou fundo, parecendo lutar contra a vontade de gritar. Ele fechou o punho, tremendo de ódio contida. Se eu fosse mais impulsivo, te daria um soco agora mesmo, mas não vai adiantar nada. Isso não trará Laura de volta. A voz dele vacilou, revelando que também sentia profunda tristeza. Só espero que você entenda a dor que deixou para trás e que não magoe mais a Maria nem a Ana. Dito isso, Jorge se afastou, deixando Thomas paralisado, com a sacola na mão e um nó na garganta. Ele sabia que jamais conseguiria limpar totalmente sua imagem.
Havia muitas feridas que poderiam nunca cicatrizar totalmente, mas ainda assim ele decidiu que precisava continuar tentando ser a melhor versão de si mesmo naquele lugar. Nos dias que se seguiram, Thomas passou a ajudar na escola onde Laura trabalhava. Lá conheceu colegas e alunos que ainda choravam a perda da professora dedicada. De certa forma, estar naquele ambiente era como sentir a presença de Laura em cada parede, pois todos contavam anedotas, relembravam sua voz doce. Ele se oferecia para pintar paredes, consertar portas, varrer o pátio, qualquer coisa que aliviasse a carga. Talvez fosse sua maneira de se punir, oferecendo algum serviço que em vida não prestou à filha. Certa vez, enquanto pintava um mural desgastado da escola, Thomas foi abordado por uma das crianças, um garoto de uns 8 anos, que o observava em silêncio. "Você conheceu a professora Laura?" perguntou o menino, segurando a alça da mochila. Thomas suspirou, limpando o suor da testa. "Não como eu deveria." A resposta saiu automática, refletindo toda a culpa que sentia. O menino franziu a testa, curioso, mas não insistiu. Então, pegou um pedaço de giz de dentro da mochila e começou a rabiscar o chão, tentando desenhar algo. Thomas olhou de relance e reconheceu uma figura feminina que deveria ser Laura, pois tinha longos cabelos e um sorriso. "Ela me ensinou a gostar de ler", disse o menino, com olhos brilhando de saudade. "Agora eu gosto de desenhar também, porque era o que ela fazia com a gente." Thomas sentiu um aperto no coração. A dedicação de Laura à educação das crianças era algo que a cidade inteira reconhecia. E ali estava a prova viva disso. Um garoto que sentia falta dela e que nem sabia do elo que Thomas teria com sua professora. Certa noite, Maria cedeu e deixou que Thomas dormisse no quarto de hóspedes da casa, que não era usado havia tempos. A chuva caía forte lá fora e ele chegara encharcado do cemitério, onde havia ido levar flores para Laura, mesmo tarde da noite. Maria não conseguia fechar os olhos para o fato de que aquele homem estava se esforçando. Então, ela lhe estendeu um lençol limpo e uma toalha. "Não faz sentido você ficar na rua com esse temporal", ela justificou, como se quisesse se convencer de que era o certo. Thomas agradeceu e, ao entrar no pequeno quarto, sentiu uma estranha paz, misturada ao peso de saber que agora estava no mesmo teto que outrora abandonara. Ele se trocou, sentou-se na beirada da cama e se pôs a refletir sobre o que seria dali em diante. Não tinha coragem de pedir que Maria o aceitasse de volta como parceiro, pois havia destruído qualquer confiança. Não sabia se Ana desejava alguma relação contínua com ele, mas percebia que o simples fato de estar ali, presente, já era algo que não fizera antes. Foi então que, mais tarde naquela noite, ouviu um choro abafado. Saiu do quarto e viu que a luz do quarto de Ana estava acesa. Bateu de leve na porta e a ouviu dizer "entre". Encontrou-a sentada no chão, encostada na cama, segurando uma foto de Laura. Ao lado da cama, havia alguns cadernos e cartas. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Desculpe", disse Thomas, inclinando a cabeça. Ouvi seu choro e fiquei preocupado. Ana respirou fundo, limpando as lágrimas. "Eu achei as cartas que minha mãe escreveu para você." Ela apontou para uma caixa de papelão. "São tantas. Algumas nunca foram enviadas, porque ela não tinha o seu endereço. Outras voltaram porque o destinatário estava inexistente ou desconhecido." Thomas sentou-se ao lado dela, pegando uma das cartas. Reconheceu a letra suave, a assinatura carinhosa com um coração ao lado do nome. Abriu, leu as primeiras linhas em que Laura se dirigia ao querido pai. "Queria que você estivesse aqui para ver meu primeiro dia na escola." Era o que a carta dizia. Cada frase era um punhal que o feria, pois mostrava as pequenas conquistas da infância.
Os sonhos, as perguntas ingênuas de quem esperava por um retorno que nunca chegava. Ana pegou outra carta e começou a ler em voz alta. Oi, pai. Eu me formei no ensino médio hoje. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, mas eu senti a sua falta na plateia. A mamãe bateu muitas palmas e me abraçou forte. Queria que você visse meu diploma. Eu estou tão orgulhosa. Espero que um dia eu consiga te mostrar, que a gente possa conversar sobre as coisas que eu vou fazer na faculdade. Eu vou cursar letras, porque eu amo ler e escrever. E espero escrever para você também. Com amor, Laura. A voz de Ana falhou no fim, e Thomas teve que fechar os olhos, deixando cair lágrimas silenciosas. O peso de cada palavra era insuportável. A prova concreta de que, enquanto ele fugia, Laura o convidava a participar da vida dela, mesmo que à distância. Ana pegou uma terceira carta, esta com data de cerca de 4 meses antes da morte de Laura. A letra estava um pouco mais tremida, e os parágrafos eram mais curtos, como se ela tivesse dificuldade de escrever. Oi, pai. Espero que você esteja bem onde quer que esteja. Eu estou no hospital de novo. Os médicos dizem que preciso de mais repouso, mas sabe o que realmente me faria sentir bem? Ouvir que você pensa em mim, que se preocupa comigo. Eu tenho tentado ser forte, mas às vezes me sinto tão sozinha. Não sei quando você vai ler esta carta, nem se vai, mas quero que saiba que meu maior desejo é te abraçar pelo menos uma vez na vida. Se esse dia não chegar, tudo bem, eu entendo. Mas se por acaso chegar, por favor, diga que me ama. Eu sempre quis ouvir isso. Terminada a leitura, o silêncio preenchia o quarto. As lágrimas de Ana foram acompanhadas pelas de Thomas, que segurava a carta com tanta força que as mãos tremiam. Ele desejou nunca ter ouvido nada disso, pois a dor era insuportável, mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava encarar toda a verdade para compreender a dimensão do que perdera. Ele segurou a mão de Ana, que se deixou confortar, e ali permaneceram, unidos pela mesma tristeza, pela memória da mesma pessoa amada que perderam. Podia-se ouvir a chuva caindo lá fora, o tic-tac distante de um relógio antigo na sala e o som dos próprios corações batendo naquele ambiente. Quando a chuva deu uma trégua lá pela madrugada, Thomas sentiu necessidade de sair, respirar ar fresco. Pediu licença e foi até o quintal, ficando sob o beiral para não se molhar. Ali, encharcado pelo vento, recordou cada momento de covardia de seu passado, cada desculpa que dera a si mesmo para não escrever, não voltar, não se envolver. Pensou que talvez as palavras de Laura pudessem ter salvado não apenas a ela, mas também a ele, se ele tivesse lido a tempo. No dia seguinte, Ana e Maria perceberam que Thomas estava mais calado, como se tivesse tomado uma decisão silenciosa. Ele passou horas no quarto onde estava hospedado, escrevendo sem parar em folhas de papel que encontrara na escrivaninha velha. Maria foi até a porta e bateu, perguntando se ele precisava de algo. Thomas pediu apenas um pouco mais de tempo, pois precisava terminar. Então, ela respeitou o silêncio dele e se afastou. Ao entardecer, ele finalmente saiu do quarto com uma pilha de folhas escritas à mão. Pediu que Ana e Maria fossem até a sala. Sentaram-se no sofá e ele, de pé à frente delas, explicou que havia escrito cartas para Laura. Cartas que ele nunca pôde entregar em vida, mas que, de alguma forma, sentia que precisava escrever agora, para aliviar a própria alma e, quem sabe, honrar um pouco o desejo que ela tinha de ouvi-lo. Thomas começou a ler em voz alta a primeira carta. Dizia: Querida Laura, sinto muito por cada aniversário que perdi, cada Natal em que você olhou para a porta esperando que eu aparecesse. Eu estava perdido em meus próprios medos, em minha covardia. Você nunca foi culpada de nada, mas mesmo assim pagou o preço da minha ausência.
As folhas se enchiam de confissões, promessas que não poderiam ser cumpridas em vida, arrependimentos profundos e o tão esperado "eu te amo", repetido tantas vezes que chegava a doer. Maria chorava em silêncio e Ana tinha os olhos fixos em Thomas, como se enxergasse a sinceridade na voz embargada dele. Quando terminou a última das cartas, Thomas se ajoelhou diante de ambas, um gesto que misturava humildade e desespero. Eu não sei se vocês podem me perdoar. Não sei se posso ficar nesta cidade ou se devo partir para sempre. Mas eu quero que saibam que eu farei de tudo para honrar a memória da Laura, para ser um apoio a você, Ana, e a você, Maria, se me permitirem. A voz dele saía embargada a cada pausa. Mas também entenderei se me pedirem para ir embora. Maria, soluçando, se aproximou dele e o levantou pelos ombros. Olhou em seus olhos com uma dor que não se apaga, porém com um lampejo de compreensão. Você não vai trazer a Laura de volta, disse ela com a voz falha. Mas talvez possamos construir algo novo. Eu sei que não vai ser fácil e também não posso dizer que confio em você completamente. Mas a Laura acreditava que você poderia mudar. Por ela, estou disposta a tentar, pelo menos, que você fique perto da gente. Nesse momento, Ana, que também chorava, acrescentou: eu perdi a minha mãe, não tenho um pai, só tenho minha avó e... talvez agora eu tenha você. Thomas sentiu o peito se encher de uma emoção avassaladora. Talvez fosse o perdão que, no fundo, achava que nunca receberia. Ainda havia um longo caminho, feito de esforço e paciência, mas aquele era o primeiro passo. Amanheceu um novo dia e Thomas decidiu ir, como sempre fazia, ao túmulo de Laura. Desta vez, Maria e Ana o acompanharam. Enquanto caminhavam pelos corredores do cemitério, notaram que alguém havia deixado uma carta presa a uma pequena pedra sobre a lápide de Laura. Intrigado, Thomas abriu e leu o que havia escrito. Era um breve bilhete de uma das crianças que Laura alfabetizara, dizendo: professora, sinto saudade, obrigado por me ensinar a ler, vou ser alguém na vida por sua causa. Assinaram apenas com um coração e o nome do garoto. Os três sorriram em meio às lágrimas, percebendo que Laura deixara um legado muito maior do que supunham. E naquele instante, Thomas teve a sensação de que ela ainda estava ali, olhando por eles, oferecendo uma última chance de reconciliação. O sol estava alto quando decidiram partir, mas Thomas se virou antes de sair e em voz alta disse: eu te amo, Laura. De onde quer que você esteja, espero que me perdoe. Ao se afastarem, um vento soprou as flores junto ao túmulo, trazendo um perfume suave, que por um segundo pareceu ser a resposta de que Laura ouvira, enfim, o que sempre quis escutar. Nos meses que se sucederam, Thomas estabeleceu uma rotina na pequena cidade, encontrou trabalho fixo numa oficina mecânica local, cujas portas precisavam de alguém com sua experiência manual. Jorge, o padrinho de Laura, ainda nutria certa desconfiança, mas acabou se rendendo aos fatos quando viu que Thomas realmente ficava e ajudava Maria nas despesas. O tempo não curava todas as feridas, mas amenizava as dores mais agudas e dava espaço para que a presença de Thomas deixasse de ser um fantasma para se tornar algo real e, em certa medida, positivo. Ana, por sua vez, começou a se aproximar mais dele. Levava-o para conhecer os lugares onde Laura gostava de ir, incluindo uma colina atrás do lago, onde as árvores floriam na primavera. Lá, Laura pintava quadros e lia poemas em voz alta para a filha. Thomas, em uma dessas visitas, viu um pequeno bloco de desenhos que ela deixará esquecido sob uma pedra. Eram rascunhos de pássaros, flores, retratos inacabados. Em cada página, notava a delicadeza com que Laura enxergava o mundo. Certa tarde, sentado naquela colina, Thomas sentiu algo diferente ao folhear um caderno velho que encontrara misturado aos rascunhos.
Nas últimas páginas, havia textos escritos à mão por Laura, talvez pensamentos soltos ou uma espécie de diário. Em um deles, ela escrevia: "A vida não é sobre ter todas as respostas, mas sobre permanecer com o coração aberto para receber o que vier. Meu pai não está aqui, mas minha esperança permanece, pois acredito que as pessoas podem mudar. Se um dia ele voltar, direi que está tudo bem, que eu o perdoo e que eu sempre o amei, mesmo sem conhecê-lo direito. Papai, se você ler isso, saiba que tenho orgulho de ser sua filha." Thomas fechou o caderno, pressionando-o contra o peito, as lágrimas rolando silenciosas. Naquele momento, compreendeu que Laura já o tinha perdoado muito antes de ele sequer se arrepender. Ele passou muitos anos fugindo, mas ela nunca deixará de acreditar. E essa constatação o quebrava e o curava ao mesmo tempo. Perto dali, Ana, sentada na grama, observava a expressão de Thomas e se aproximou, pousando a mão em seu ombro. Ele entregou o caderno a ela, que também leu o trecho. Um novo choro silencioso tomou conta dos dois, mas não era apenas de tristeza. Era também de uma gratidão imensa por terem sido tocados por alguém que, mesmo com tão pouco tempo de vida, deixou um amor tão grande para trás. Assim, a vida continuou. Thomas se tornou uma presença constante na rotina de Maria e Ana, ajudando no que podia, sendo um pilar de apoio. Com o tempo, parte das mágoas foi sendo substituída por uma cumplicidade nascente. Ele já não dormia mais no quarto de hóspedes, pois aos poucos construiu um pequeno quarto nos fundos da casa, que se tornou seu espaço. Era um cômodo simples, mas era o canto onde ele se sentia em casa pela primeira vez em muito tempo. Em uma data que marcava o aniversário de Laura, decidiram fazer algo simbólico, uma confraternização com as crianças da escola, onde distribuíram livros e pintaram um mural em homenagem à professora. Thomas ajudou a organizar tudo, sentindo que, de certo modo, estava honrando a filha. Naquele dia, muita gente da cidade compareceu, inclusive Jorge, que ofereceu um aperto de mão sincero a Thomas e um olhar de entendimento silencioso. Mas o que Thomas não esperava era que, depois da festa, Ana se aproximasse dele com uma expressão preocupada. Ela explicava que, enquanto limpava o quarto de Laura, encontrou um envelope lacrado, endereçado a Thomas. Parecia recente, algo que Laura escrevera pouco antes de falecer. Com o coração acelerado, Thomas abriu o envelope na presença de Maria e Ana. O bilhete, datilografado num papel simples, dizia: "Pai, se um dia você voltar e ler isso, eu quero que saiba que sempre me perguntei quem você era. Nunca te culpei por partir, pois cada um tem suas batalhas, e eu acredito que se você não esteve aqui é porque não conseguiu lutar contra seus próprios medos. Mas no fim, tudo que eu queria era ouvi-lo dizer: eu te amo. Se, por acaso, tivermos de nos encontrar só em outro plano, tudo bem, eu te perdoo. E também espero que você consiga se perdoar. Foi isso que aprendi. Acima de tudo, a vida é muito curta para guardar rancor. Eu torço para que possamos nos abraçar em sonhos, nem que seja só lá." Ao terminar de ler, Thomas percebeu que essa era, de fato, a última mensagem de Laura para ele. Uma mensagem de perdão e amor. Ele sentiu a alma lavada de uma culpa que corroía seu coração havia tanto tempo, pois entendeu que, mesmo sem estar presente, Laura o amava. Ele, por sua vez, a amaria eternamente. A vida seguiu. Nos meses e anos que vieram depois, Thomas permaneceu na cidade, trabalhando, apoiando Maria na velhice, acompanhando o crescimento de Ana, que entrou na faculdade de artes, seguindo os passos criativos da mãe. Ele estava lá nos eventos importantes, nas festividades, nos dias felizes e nos dias difíceis. Nunca deixou de levar flores ao túmulo de Laura, conversando com ela em pensamentos ou em voz baixa, contando sobre o dia a dia, sobre a neta, sobre como finalmente havia encontrado um rumo na vida. Até que,
Certo dia, uma notícia inesperada trouxe uma reviravolta emocionante. Ana o chamou para uma conversa séria no quintal de casa. Estava com um semblante preocupado, mas também um brilho diferente nos olhos. Explicou que descobrira estar grávida, algo que não planejara tão cedo, mas que aceitava com maturidade. Thomas inicialmente ficou atordoado, mas em seguida sentiu uma alegria diferente, pois seria bisavô de uma criança que viria ao mundo num contexto completamente diferente do que Laura tivera. Ele prometeu estar presente desta vez, como pai substituto para Ana, como avô de verdade para aquela criança. Essa nova vida que crescia no ventre de Ana simbolizava não apenas a continuidade da família, mas também a possibilidade de encerrar o ciclo de abandono. Agora, Thomas teria a chance de fazer parte desde o início, de ser alguém em quem pudessem confiar, de oferecer amor e presença. Ele não deixaria o passado ditar o futuro daquela criança. E assim, quando nasceu a pequena, batizada em homenagem à avó que jamais conheceria, recebeu o nome de Laura, Thomas pôde segurá-la no colo, sentir a pele macia, ouvir seu choro frágil e prometer a si mesmo que não falharia novamente. Enquanto a embalava, chorou lembrando-se de sua filha, mas dessa vez não eram lágrimas de pura dor. Havia também uma ponta de esperança, pois aquela menina representava a redenção. Maria observava a cena, lembrando de quando Laura era bebê. Era impossível não notar a semelhança no jeito de chorar, no formato do rosto. A emoção dominou toda a casa, e mesmo sem a presença física de Laura, sentiam que ela estava ali, sorrindo e abençoando aquela união tardia, mas sincera. Meses se passaram e a rotina se ajustou. Thomas trabalhava na oficina, ajudava em casa, acompanhava Ana e o crescimento da pequena Laura, cuidava de Maria, que tinha suas complicações de saúde pela idade, mas se mantinha firme. De vez em quando, Jorge aparecia para tomar café e, mesmo sem dizer abertamente, demonstrava ter aceitado Thomas naquela família. Todos aprenderam que as pessoas podem falhar terrivelmente, mas também podem se esforçar para construir algo novo. Numa manhã de sol, Thomas foi ao cemitério levar um buquê de girassóis, flor que descobrira ser a favorita de sua filha. Sentou-se junto ao túmulo, conversando como sempre fazia, mas dessa vez com um sorriso no rosto. Laura, sei que não pude te ver crescer, mas agradeço todos os dias por você ter me deixado um rastro de amor e perdão. A Ana teve uma menina, acredita? Ela se chama Laura, como você. Eu vou fazer tudo para que ela saiba que é amada, para que nunca precise perguntar se o pai ou o avô a amam. Eu tenho certeza que você está em paz agora. E se você puder me ouvir de algum lugar, saiba que eu amo você.